Prezados amigos, irmãos, mais uma vez, em nome do Centro Espírita Casa de Jesus, damos as boas-vindas a todos para mais este encontro virtual. Prosseguiremos com o estudo do livro Vida Feliz, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco e ditado pelo espírito Joana de Ângeles. Hoje abordaremos a mensagem número 104, que diz: a inveja é um grande inimigo que necessitas combater em teu mundo íntimo. Ela se insinua cruel nas telas mentais e desequilibra a emoção. Torna-se fiscal e impiedosa e capataz insensível. Arma ciladas, vinga-se pelo pensamento, através da palavra e da ação, persegue implacavelmente. Incontáveis crimes se originam na inveja, fora aqueles que não chegam a consumar-se. A inveja é inferioridade que tem de ser corrigida e transformada em camaradagem. Eis aí um tema delicado. De acordo com o dicionário Wikipédia, a inveja aparece quando reconhecemos em alguém uma qualidade que gostaríamos de ter, mas acreditamos que não temos ou não podemos ter. Se parasse por aí, seria quase uma admiração. Na questão número 465, no Livro dos Espíritos, nós vamos ver que essa questão não está ligada apenas àqueles que estão encarnados. Porque Allan Kardec faz essa pergunta: com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Eles respondem: para que sofrais como eles sofrem. E na subpergunta A: e isso lhes diminui os sofrimentos? Eles respondem de novo: não, mas fazem-no por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes. O professor, filósofo e conferencista Leandro Carnal fez uma palestra que está no YouTube. Desculpem o trocadilho, mas uma invejável palestra, onde ele diz que a mensagem é uma reivindicação infeliz do eu. É o pecado envergonhado, é o título da palestra dele. O invejoso não admite que a sente, não vê a si apenas o outro. Já Tomás de Aquino, que foi um dos filósofos da teologia católica, dizia que a inveja é a tristeza pela alegria do outro. Dante Alighieri, no livro A Divina Comédia, onde ele narra que foi por sonho com o poeta Virgílio ao inferno, ao purgatório e ao céu, afirma que os invejosos
ficam numa região com os olhos costurados por arame para não verem mais, até purgarem o pecado da inveja. A primeira característica do invejoso se refere às pessoas próximas, nunca distantes. Isso é o que nos diz ainda a carnal. Porque ela estabelece o dado de comparação. Então, se nós temos uma pessoa que a gente conhece, muito famosa, rica, culta, mas que mora longe de nós, que é conhecida pelos meios, pela mídia, é mais difícil ser invejada. É porque falta aí justamente o dado de comparação. A inveja é a incapacidade de reconhecer uma falta ou uma falha nossa. Quando alguns de nós fracassamos, costumamos atribuir ao nosso fracasso a inveja alheia. Muitos costumam usar amuletos contra a inveja, como figa, pedras, imagens, plantas, sal grosso, etc. Isso é inteiramente inócuo, segundo o Espiritismo. Não possui nenhum sentido. E vamos aqui nos utilizar de um exemplo que, a nosso ver, se encaixa plenamente com as palavras que foram ditas pela mentora Joana de Ângeles. No livro Memórias de um Suicida, que nós aqui até já fizemos algumas considerações em outro estudo, o autor espiritual, Camilo Cândido Botelho, que na verdade é o pseudônimo do escritor português Camilo Castelo Branco, da segunda parte do livro, que fala sobre as causas que o levaram à cegueira e, consequentemente, foram determinantes para que ele se suicidasse e sofresse todos aqueles horrores que ele nos narra no seu livro, foi-lhe revelado que no século XVI, ele ainda jovenzinho, namorou uma moça chamada Maria Magda, que se dizia apaixonada por ele também, e lhe prometeu noivar. Mas aconteceu uma coisa muito comum entre os namorados. Ela acabou conhecendo um outro rapaz, chamado Jacinto de Ornelas e Ruiz, e descobriu nele o seu verdadeiro amor. Camilo não se conformou. Estamos aqui usando o nome Camilo porque ele não dá o seu nome naquela época. Ele considerou aquilo uma traição, como ainda hoje acontece com aqueles que cometem o feminicídio. Não aceitam o fim do relacionamento de namoro, de noivado e até mesmo de casamento e acabam por assassinar aquela que amou. Mas ela se casa com ele, com Jacinto, e se muda da cidade. E cerca de 10 anos depois, ele volta ao seu lugar de origem, casada e com filho. Camilo, que se transformara numa influente autoridade eclesiástica, sente que toda aquela sua paixão do passado retorna. E aí, de forma cruel, ele busca vingar-se dela, mandando prender Jacinto de Ornelas, que era protestante. Ele descobriu que ele era protestante, e ser protestante naquela época era crime na Espanha, que era o lugar onde eles moravam, e reivindicou para si a sua guarda, a guarda de Jacinto de Ornelas.
Preocupada então com seu marido, Maria Magda procura Camilo, que lhe exige que ela a ele se entregasse, passasse a viver com ele. No princípio ela relutou, mas depois aceitou o sacrifício para que algo grave não acontecesse com seu marido. Mas ao perceber que Maria Magda não lhe correspondia mesmo aos seus sentimentos, Camilo inflige a partir dali a Jacinto de Ornelas os mais horrendos suplícios, a ponto de torná-lo um ser inválido. E depois chama Maria Magda para vê-lo na prisão, abre-lhe as portas e, ao mostrá-lo a Maria Magda de forma sádica, percebe que ela chora muito e o cobre de carinhos. E isto atiça nele ainda mais o ciúme por ela e a inveja por Jacinto. Ele então termina o seu festival de crueldade, terminando por cegar o seu rival, entre aspas, e o libera para viver com ela. Jacinto de Ornelas, ao perceber que se tornara um peso morto para Maria Magda, o que faz? Ele suicida-se. Estava ali o que o pesquisador espírita e escritor espírita Hermínio Corrêa de Miranda chama de matriz, onde tudo começou na sua coleção intitulada Histórias que os Espíritos nos contaram, onde ele faz regressão de memória nos casos dos atendimentos mediúnicos muito graves. Camilo, depois de muito sofrer por causa dos seus crimes, tanto na espiritualidade como em outra encarnação, onde ele resgatou parte do seu passado, fica cego no século XIX. E então ele se suicida e nos narra nesse livro as suas tormentas, conforme dissemos. Notem que a cegueira de Jacinto, ou melhor, que a cegueira dele foi resultante do ato de cegar Jacinto de Ornelas. Mas e o seu suicídio? Temos aí uma situação complexa. Não quer dizer que, por ter se suicidado Jacinto de Ornelas, que Camilo também teria de se suicidar. Não é isso. Mas ele, dentro da lei de causa e efeito, da lei de causalidade, ele carregou para si a tendência ao suicídio que ele precisava vencer. Quando Allan Kardec afirma que o verdadeiro espírita se reconhece pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para vencer as suas más tendências ou suas más inclinações, foi porque ele sabia dos grandes problemas relacionados às outras existências que nós trazemos e que não são fáceis de se superar. Mas tem que haver um esforço íntimo, a chamada porta estreita da advertência evangélica. Foi mostrado ainda a Camilo Castelo Branco que ele foi contemporâneo de Jesus. E no ano 33 da nossa era, ele passava por Jerusalém e assistiu ao julgamento do Mestre. Os judeus
estavam escolhendo entre Jesus e Barrabás quem deveria ser libertado da prisão, conforme era costume naquela época. Ao ver o mestre na sua sabedoria, na sua serenidade, na sua beleza divinal, comparou, olha aí a questão da proximidade, comparou consigo próprio e vendo-se um ser asqueroso, abjeto, destituído de virtudes, longe de buscar se inspirar em Jesus, como aconteceu com muitos, e até mesmo conhecê-lo e segui-lo, o que aconteceu? Ele sentiu uma grande inveja. E então juntou-se, sem ser judeu, a multidão pedindo a liberdade de Barrabás e ainda a crucificação de Jesus. Notem a que ponto pode chegar esta inferioridade, a inveja na criatura humana. Nós vamos encerrar esses nossos comentários lendo a questão 967 de O Livro dos Espíritos, onde o codificador indaga: em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Os espíritos respondem: em conhecerem todas as coisas e não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. O amor que os une lhes é fonte de suprema felicidade. Que reflitamos com serenidade sobre esse sentimento inferior em nossas vidas. Muita paz, muita luz.